Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Bate-Bola Acadêmico. Hoje com Jaqueline Courel e Inês Caldas. E vamos lá, Jaqueline, o que você fez no curso de Ciências Contábeis da FEARP, como aluna, e que não faria? Olha, Rony, eu fiz bastante coisa, não só no curso da FEA, né? Porque a FEA proporciona pra gente várias atividades ao mesmo tempo que você faz a graduação, né? E eu fiquei pensando, talvez eu devia ter feito menos coisas, assim, não ter atropelado tanta coisa de uma vez para poder focar em algumas coisas, sabe? Porque teve um ano que eu fiz parte de entidade, fazia iniciação científica, fazia um monte de matéria, então talvez ficou um pouco embolado demais, sabe? Aí eu acabava fazendo tudo, só que não fazia, tipo, em vez de fazer 100%, eu fazia um pouquinho de cada, sabe? Então eu acho que eu podia ter focado um pouco mais na graduação em alguns momentos, porque em alguns momentos eu focava mais na entidade que eu participava do que na graduação. Sempre deu conta, sempre deu tudo certo, só que talvez eu podia ter focado um pouco mais, não sei. É a única coisa que eu acho que talvez eu podia ter mudado, assim, na graduação. Quer dizer, então, o fato de fazer muitas coisas de maneira concentrada num determinado momento do curso, num semestre, por exemplo, é uma coisa que você não faria. Oi? Fazer muitas coisas ao mesmo tempo durante o curso. Né? Porque você acaba dispersando um pouco demais, sabe? Lógico, eu também não me arrependo de ter feito a entidade, lógico, participado de entidade, né? Eu acho que só você focar no curso, na graduação, também não é bom. Eu acho que você tem que, sim, fazer outras atividades. Só que não atropelar tudo de uma vez. Eu também era representante do curso, então várias coisas ao mesmo tempo. Eu quis abraçar tudo, só que eu achei que podia ter feito coisas melhores, mais bem feitas, se eu tivesse, às vezes, focado em 2 coisas por ano, não sei, alguma coisa assim. E agora também, Jaqueline, o que você não fez durante o curso e que hoje, se você voltasse, você faria ou você gostaria de ter feito? Eu acho que o que ficou faltando, assim, para eu ter uma experiência de graduação completa foi o intercâmbio. Porque eu fiz a graduação, participei de entidade, aproveitei para bastante, jogava no time de vôlei, enfim. Só não deu tempo mesmo de fazer o intercâmbio, porque o curso de contabilidade são 4 anos. Então, chegou no meu 3º ano, eu ainda tinha cargo na entidade, né, que eu participei. No meu 4º ano, então, eu precisava estagiar, sabe? Então, não deu muito tempo de eu fazer esse intercâmbio, só se eu atrasasse um ano de curso, mas também não era a minha intenção. Mas eu acho que se eu fizesse de novo, talvez eu deixaria alguma coisa de lado e faria o intercâmbio. E continuaria com a ideia de fazer o curso em 4 anos? Eu acho que não dá muito certo. O curso de contabilidade, você tem que atrasar um pouquinho para fazer o intercâmbio. Mas assim, qual que foi o meu pensamento? O que eu vivi na faculdade, eu não vou viver de novo, sabe? O intercâmbio, se Deus quiser, em algum momento da minha vida eu vou poder fazer, sabe? Na faculdade eu só vou viver aquilo uma vez na minha graduação, primeira graduação. Então eu quis aproveitar ao máximo a faculdade. E o intercâmbio, em algum momento, quando a vida me permitir, eu faço. A pergunta que eu fiz foi porque eu sempre percebo que existe uma insistência muito grande de vocês fazerem o curso em 4 anos, né? Quer dizer, poderia fazer o curso em 5 anos, né? 4 anos é o tempo mínimo, poderia ser em 5, né? Sim, exatamente. Tem muita gente que atrasa de propósito, né? Pensando em estágio, mesmo intercâmbio, mas não sei, quis formar no período ideal e acabei deixando o intercâmbio para segundo plano. Legal. Muito bem. Inês, vamos lá. Uma experiência marcante que você teve na sua trajetória até aqui, de 1 ano e meio no curso, e por que ela foi marcante? Acho que eu tive várias experiências que foram marcantes, mas uma que eu lembro, assim, já de cara, ao falar sobre experiências marcantes, foi que
foi graças à faculdade e à entidade que eu participava que eu fui a São Paulo pela primeira vez, né? A capital, no caso, que eu também não conhecia. Na verdade, antes de vir para cá, para o Sudeste, eu não conhecia absolutamente nada daqui. E aí teve esse dia que um banco de investimentos, o Goldman Sachs, chamou a gente para ir a um evento em São Paulo, e aí nenhum dos membros veteranos tinha disponibilidade para ir, para representar e tal. Nem precisava fazer nada, assim, ativamente, era só para assistir a algumas palestras, fazer um networking, conhecer pessoas e tal. E só que eu nunca tinha ido, eu não sabia nem como fazia para chegar, que ônibus eu pegava, assim, do zero. Do zero mesmo, porque literalmente eu não tinha nem dinheiro para ir. Mas aí o pessoal da entidade, o fundador mesmo, a gente estava numa mesa, ainda lembro, ele e acho que 2 membros, e ninguém tinha tempo de ir, porque eu tinha acabado de entrar, né, primeiro período, e eu não estava super ocupada ainda, mas o pessoal que já era veterano tinha várias ocupações de coisa da graduação, até da própria entidade, enfim, alguns fazendo IC, e aí ele falou, a gente precisa que alguém vá, seria legal, né, um convite desses, não sei o quê, e a gente paga e tal. Aí eu, agora tem uma possibilidade aí, né, porque o maior problema aí já foi resolvido, coragem eu tenho. E aí ele falou, depois que ele falou isso, eu conversei com ele, falei que estava interessado em ir, nem falei para ele que eu não sabia como chegava, porque senão ele ia ficar assustado, não ia nem deixar eu ir. Mas aí eu descobri, e lá no evento também foi outra novidade aí, descobri como pegava metrô e trem, e chegar lá e tal. Eu acho que nesse dia, eu nem lembro, acho que eu peguei trem e metrô também, depois ainda peguei ônibus para chegar no local, porque o lugar que eu desci era muito longe de onde seria de fato o evento. Então, lá no evento também foi muito interessante, porque eu conheci CEOs de várias empresas, era um evento grande e era só para empresários, não era um evento, o que foi mais surpreendente, não era um evento para estudantes, né? Era um evento para líderes de grandes empresas, só que o Goldman Sachs conseguiu convites, e aí eu tava lá, então foi super diferente, foi uma experiência bem diferente, e acho que me marcou por isso. Teve até um momento que se usou uma função do LinkedIn que eu não conhecia, que você ativa sua localização, todo mundo ativa ao mesmo tempo, e você conecta com as pessoas que estão naquele ambiente. E nesse momento, nossa, eu descobri várias pessoas que estavam lá que eu nem ia imaginar que eu ia conhecer, e eu não sabia usar essa função. E aí, quando eu pedi ajuda para uma pessoa que estava lá, essa pessoa era o CEO de uma empresa, da Wall Jobs. Eles fazem conexões entre empresas e as pessoas que estão interessadas em vagas e tal. Então, troquei ideia com ele, conversei com ele e tal. Foi super interessante. Foi uma experiência que me marcou bastante. Acho que especialmente por eu estar no primeiro ano e viver algo assim tão precocemente. Muito bom, Inês. Acho que essa é uma experiência interessante. Sempre em algum momento, né, Jaque? A gente é colocado num ambiente profissional e aí, muitas vezes de maneira surpreendente, né? Não muito planejado, não muito pensado, e às vezes a gente meio que fica se sentindo um peixe fora d'água e tem que se enturmar, tem que interagir e a gente acaba se virando, né? Muito bom, muito bom. Bom, então, para encerrar esse nosso episódio do Bate-Bola Acadêmico, Jaqueline, tem uma cena da série Dark que você se lembra? E por quê? Olha, Rony, para quem assiste essa série, ela é muito confusa. Ela fala de viagem no tempo, não sei se você a conhece. Não conheço. Ela dá uma percepção assim, não sei nem como falar, real do que seria uma viagem no tempo, porque tempos futuros influenciam o passado, o presente, enfim.
É muito difícil pensar numa cena específica, mas eu pensei mais na ideia, né, da série e numa frase que eles repetem muito, que é: o que a gente sabe é uma gota e o que existe é o oceano. Então, a gente sabe muito pouco de tudo que existe no mundo e a gente sempre tem que buscar entender e compreender. Por mais que a gente estude muito, a gente nunca vai saber de tudo. Não, tem coisas que não tem muita explicação e a gente nunca vai saber. Então, eu acho que é o que mais me marcou dessa série, é isso. Muito bom, Jaque. Eu não tinha visto, não sou tão ligado assim em série, mas já está anotado aqui, eu vou ver alguns episódios para... Você já me deixou curioso. É muito, muito interessante, Rony. Se você gostar de viagem no tempo, vale a pena. Mas, assim, assiste umas 2 vezes, no mínimo, para entender. Legal, legal. Inês, e você? Uma cena ou algum aspecto da série Mad Men que você se lembre ou que marque, enfim, que te faça lembrar da série? Eu gostei muito da série no geral. Eu não sou muito de acompanhar a série, mas essa eu acabei me apegando, vi episódios uma outra vez, porque ela se passa no contexto, inicialmente nos anos 50, mas ela vai até o final dos anos 60, só que numa gravação meio que moderna, só que toda a ambientalização é nos anos 50 e 60, só que com uma imagem boa, digamos assim. E eu gosto muito porque ela traz todo o contexto histórico da época, ela mostra assassinato do presidente Kennedy, ela mostra quando as pessoas descobriram que fumar faz mal, por exemplo, quando isso ficou muito público, porque até essa época e até muito depois, na série mesmo, ela mostra o tempo todo várias pessoas fumando e não sei o quê, e eu acho isso muito bonito, assim, não do ato em si, mas da retratação histórica que a série faz de cada elemento social, assim. E aí tem o contexto mesmo da série, o foco dela é o dia a dia em uma empresa de publicidade. Então tem diálogos muito interessantes, tem, por exemplo, a ascensão de mulheres dentro da empresa, porque até então eles não tinham nenhuma mulher publicitária, e aí tem uma secretária que ela se destaca, às vezes até fazendo um trabalho que não era o dela, mas aí o chefe descobre que ela é boa naquilo e ela passa a chamar a atenção. E uma cena que eu gosto bastante é uma que ele fala, claro, de uma forma muito romântica, não no sentido comum da palavra, mas romantizando o trabalho que ele faz, falando que o amor é uma coisa inventada por pessoas como ele, no caso, como publicitárias. Então é meio que como se ele estivesse debochando da influenciabilidade das pessoas, essa coisa do marketing moldar a forma como as pessoas pensam, não dizendo que de fato eles inventaram o amor, mas acho que vocês entendem o que ele quis dizer. Então, acho que eu gosto de todos esses aspectos aí da série, achei ela muito interessante. Muito bom, Inês. Minhas queridas, assim nós terminamos mais um episódio da série Bate-Bola Acadêmico. E até a próxima, se Deus quiser. Até, tchau, tchau. Até, Rony. Shake it.